Fala aí, galera, tudo bom? E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Tá conseguindo pegar ritmo de estudo? Tá? Então vou te dar uma dica, que na verdade não fui eu que criei isso, não fui eu que pesquisei isso, mas eu gosto de estudar. E aí, certa vez, eu me deparei com um estudo de uma mulher chamada Dulce Magalhães. Eu recomendo que você ache ela na internet. E ela aliás, além de mestrado e doutorado, ela tem pós-doutorado e ela estuda muito como o cérebro aprende as coisas. Bom, ela constatou por estudo científico, não é por achismo não, que todo mundo consegue constituir um hábito novo em 21 dias no máximo, alguns em menos tempo. 21 dias seguidos. Sabe o que isso quer dizer? Que em 21 dias seguidos, se você fizer a mesma coisa, você cria um novo hábito na sua vida. Por exemplo, você não gosta de estudar. Comece, claro, não precisa já começar arregaçando, eu vou estudar 8 horas por dia, mas comece. Reserve 1h30, 2 horas do seu dia. De 24 horas, te sobra 22 se você reservar 2 horas do dia para estudar. 2 horas não é nada, mas é um bom começo. E aí você faz o quê? Cria uma metodologia, uma rotina de estudo e todo dia você estuda 2 horas para o seu Enem. Mas é todo dia, porque ela fala que é 21 dias seguidos, não é pare no final de semana para descansar. Entende direito o que eu estou falando. Porque as pessoas ficam falando que daí não funciona, não faz direito, não funciona mesmo. Por 21 dias seguidos. Se você fizer isso, você cria o hábito de estudo na sua vida, tá certo? Tem que ser disciplinado. Tem que ter muita disciplina, porque não é fácil não, tá? Mas aí o que acontece? Depois disso você começa a aumentar essa dose. Não, vou estudar agora 2h30, vou estudar 3 horas. É claro que não precisa ser 3 horas ininterruptas, né? Você pode a cada hora fazer um intervalinho de 15 minutos, certo? Mas você cria um hábito novo. Agora pensa comigo, adivinha o que acontece com você se você fica 21 dias seguidos sem estudar? Você fala, perdi o hábito? Não, tu criou um hábito novo, o hábito de não fazer nada. Então, vai por mim, vale a pena, tá? Afinal de contas, a gente, através do estudo, consegue ter muito mais oportunidades de sucesso na vida. Hoje, a aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante. A aula de hoje, ela é curta, mas ela é ultra, mega importante. Não existe texto no inglês sem conjunção. E as provas cobram. Amam cobrar conjunção. Então a conjunção ela não só é importante para você entender o texto, como ela é importante para você, porque ela cai na prova, cobrado mesmo. Peraí, vamos entender. O que é conjunção, tio Rei? Bom, existe um tipo de palavra chamada conjunção, que no inglês ela tem os seguintes nomes. Conjunctions, conjunções, ou linking words, que são palavras de ligação. Afinal de contas, quando você clica num link da internet, link é o verbo ligar. Você clica numa página que está ligada a outra. Link também é a palavra elo. Cada parte de uma corrente é um elo, tá? Elo, ligação. Faz todo sentido na internet dar o nome de uma outra página que está conectada à tua, né? Ou por um link, chamar de link mesmo. Agora veja. Conjunções tem dentro da palavra a palavra junção. O que é uma conjunção? Cara, é muito fácil, olha só. Conjunção são palavras que ligam orações em frases. Elas ligam as ideias, elas dão coesão, coerência, faz o texto ficar mais fácil de entender. Quer ver? Deixa a clareza da sua ideia. Uma pessoa que fala muito bem, ela é uma pessoa bem articulada. Com certeza ela usa conjunções para tornar a ideia dela mais clara. E para tornar o discurso mais bonito. Eu posso dizer para você assim, eu gosto de praia, ponto final, é uma frase completa, você entendeu. E aí eu digo outra frase, eu gosto de praia, ponto, eu não gosto de areia. É só um exemplo, é uma mentira, eu gosto de tudo que tem a ver com praia. Mas vamos lá, quando eu digo eu gosto de praia, ponto final, eu não gosto de areia, o meu discurso tá claro, tá tudo bacana, mas poxa, ficaria melhor se eu juntasse essas duas frases, essas duas orações, essas duas frases numa só. Quando eu faço isso, eu uso uma conjunção para fazer isso. Olha como gramática é fácil, é só você criar uma relação no seu cérebro. E aí, em vez de dizer, eu gosto de praia, ponto final, eu não gosto de areia, eu junto com uma conjunção adversativa e digo, eu gosto de praia, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não gosto de areia. Aí você escolhe qual. E aí chegamos num outro ponto importante também. Por que tantas conjunções com a mesma finalidade, com o mesmo sentido? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante. Ué, porque é feio no discurso e num texto você ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. É muito feio. Por isso que você tem que dominar as conjunções, para você fazer uma bela redação. Velho, pensa comigo, você não vai passar a redação inteira escrevendo lá. Deixa eu pegar aqui um bloco, ó. Escrevendo lá, mas, isso que tem gente que confunde mas com mais, pelo amor de Deus, tá?
Aí você fica última linha do texto, mas o teu corretor vai falar, ah, beleza. Então esse cara aqui só conhece a conjunção adversativa a mais, desconta a nota. Não, você vai variando, mas, porém, todavia, contudo. O cara fala, opa, olha que repertório bacana de conjunção. E isso vale para o inglês também. Evita-se a repetição de uma mesma palavra. Não é só conjunção, não. Qualquer palavra. Se você vai falar sobre um texto com problema de moradia no Brasil, né, você quer escrever, você não vai falar a palavra casa o texto inteiro. Ah, é difícil comprar casa, o financiamento da casa própria não está muito fácil, casa é uma coisa cara, a construção civil encareceu as casas, casa. Não. Você vai usar o quê? Palavras diferentes. Casa, moradia, habitação, lar, enfim, abrigo, né? Sinônimos que remetam à casa. Então, tudo isso que vale para o português vale para o inglês também. Tá certo? E a gente vai agora estudar isso, um pouco de conjunções, que você tem que ter um repertório rico de conjunções. Elas caem. Quem é amigo avisa? É. Eu tô avisando. Quem é amigo avisa é. Depois tem choro, nevela em fita amarela pintada com o nome dela, avisei, beleza? É, não tem. Então vamos lá. Vamos estudar as conjunções. Eu não quero que você saiba decora o que é uma conjunção subordinativa, coordenativa, mas eu quero que você saiba quem são as conjunções e a tradução delas. Poucas vezes eu vou te pedir para decorar as coisas, mas eu sei como isso vai ajudar você. Olha só. Então, bem-vindos às conjunções, que são palavras que unem orações em frases. Já falei disso. Além de formar frases, as conjunções também nos mostram como os significados de tais orações estão relacionados. Verdade. Dão sentido e coerência ao texto. Verdade. Deixando mais bem articulado. Claro, deixa o discurso mais bonito e mais fácil de entender. Se você escreve uma redação e a pessoa não entende o que você quis dizer, provavelmente você está pecando nesse aspecto também. Usar a conjunção correta para enaltecer, destacar um termo, relacionar as partes do seu texto, dando mais coerência, como foi dito ali. Bom, olha que bacana. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. E antes que você queira decorar, vamos usar a cabeça um pouquinho? O que é coordenar e o que é subordinar? Coordenar não tem essa ideia de, por exemplo, assim, eu tenho uma equipe de pessoas que trabalha para mim. Eu coordeno pessoas. São pessoas separadas. Eu coordeno equipes. São equipes separadas. A ideia de coordenar pessoas, de coordenar equipes, tem a ver com coisas, pessoas, equipes separadas, distintas. Não é uma pessoa fusa na outra. Não. Então a palavra coordenar me dá uma ideia de coisas independentes. Faz sentido para você? Independentes. É isso. Ela tem a ver com essa questão de algo independente. Agora, o que é uma subordinação? O que é algo que é subordinado? Se você é subordinado a alguém, você tem que dar satisfações para alguém. Ser subordinado tem essa ideia de respeito e de alguém acima de você. Tem essa ideia de você depender de alguém. Ser subordinado, eu devo satisfação a alguém, meu emprego depende dessa pessoa. Então, subordinação tem a ver com a ideia de depender. Depender, vamos por aqui. Pronto, ficou fácil de criar uma relação. Agora eu posso começar com as conjunções coordenativas. Elas são aquelas que unem orações que são independentes uma da outra. Mas o próprio nome já me dá essa ideia. O que é uma oração independente da outra? É o seguinte, dá uma olhada nessa frase aqui, ó, tá? I like music. I don't play any musical instrument. Vamos ver se essa parte do texto aqui, ó, ela é formada por duas frases. Eu quero agora ver se essa frase, ela existe independentemente dessa e vice-versa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar a segunda frase. Vou apagar ela aqui, ó. Apaguei. Se eu vier para você do nada e só falar essa frase aqui, ó. Cara, I like music. Eu gosto de música. I like music. É uma frase completa? Você entendeu a mensagem? É. Ela é uma frase que ela existe sozinha. Ela é uma frase independente. Ó, ela é uma frase independente. Aí, se eu virar pra você e falar, eu gosto de música, você vai falar, que bom, eu também, todo mundo gosta de música. As pessoas gostam de músicas de estilos diferentes, mas todo mundo gosta de música. Então, beleza, constatei que a frase I like music é uma frase independente, ela existe sozinha. Agora vamos ver se a outra existe sozinha, sem ela. Vou apagar a primeira, fico só com essa segunda frase aqui, ó. Quando eu digo, I don't play any musical instrument, eu não toco nenhum instrumento musical. Se eu vier para você do nada e falar assim, ó, puxa, eu não toco nenhum instrumento musical. Você vai falar o que para mim? Você vai falar provavelmente assim, ó, puxa, eu também não. Ou talvez você fale assim, provavelmente, puxa, eu toco, você deveria aprender um instrumento.
Ou talvez você fale para mim, puxa, que pena, você tem vontade de aprender? Mas o fato é que você entendeu a frase. Ela é uma frase que também existe sozinha. Se eu disser, eu não toco nenhum instrumento musical, você entendeu a frase e consegue responder. Ah, problema é teu, vai aprender. Não é porque você está me falando isso, mas o fato é que essa frase ela existe sozinha. Ela transmite uma mensagem clara. Então, quando isso acontece, eu estou agora lidando com duas frases que são independentes uma da outra. Se eu quiser muito juntar elas, eu vou usar uma conjunção coordenativa. Opa, estava indo para o lado errado. Uma conjunção coordenativa, por exemplo, aqui a palavrinha mas, não é mais, porque mais é adição, pelo amor de Deus, não me irrite. Tá bom. E aí o que acontece? Diz assim, cadê minha caneta marcadora? Aí. Eu gosto de música, mas eu não toco nenhum instrumento musical. Perfeito. Isso já vem pronto no seu texto. A gente está entendendo aqui para poder entender melhor o texto. Legal? Então tá, se uma conjunção coordenativa coordena coisas independentes, subordinação vai coordenar coisas que têm uma relação de dependência. Tá aqui, subordinativas, a gente já tinha deduzido isso aqui, e ele diz, servem para unir uma oração que é parte de outra, ou seja, uma oração, uma frase que depende da outra. Por isso é chamado de subordinada. Aqui tem alguns exemplos delas. Vamos ver se isso acontece mesmo? De novo, eu trouxe duas frases para você. A frase, I don't smoke, it's bad for my health. Eu não fumo, faz mal à minha saúde. Tá bom. Vamos ver se essas frases existem sozinhas? Bom, eu vou apagar a segunda e vou ver se a primeira frase ela é uma frase que faz sentido sozinha. Do nada, eu viro para você e falo essa primeira frase. I don't smoke. É uma frase que você entende o que ela quer dizer quando ela vem sozinha? Eu falo, eu não fumo. Você vai falar, pô, beleza, que bom pra você. Ou talvez você fale, eu também não. Ou talvez você fale, você não sabe o que está perdendo. Mas a questão é que você entendeu a frase. Ela é uma frase completa. Então tá bom, ela é uma frase independente. Putz, já tá dando errado, né? Porque olha só, aqui eu tô falando do quê? De frases que dependem uma da outra. Essa aqui é independente. Então tá. Agora vamos pro outro lado. Eu vou apagar só a primeira, só a primeira. Fiquei só com essa outra frase, qual era a tradução dela mesmo? It is bad for my health. Faz mal à minha saúde. Se você tá lá do nada, relaxando, eu chego e do nada eu falo assim, cara, faz mal pra minha saúde. É uma frase com uma ideia completa? Se eu chegar do nada pra você e falar assim, cara, faz mal pra minha saúde. Você vai falar assim, cara, fala tudo, tá burro, meu? O que tá falando? O que faz mal pra tua saúde? Não tô entendendo. Eu falo, não, cara, faz mal pra minha saúde. Você vai falar assim, cara, o Renato chupou meia suada de mendigo e ficou burro, né? Já sabe aquela meia suada de mendigo? Sabe aquela bem suada, bem suja, que daí você faz vem um caldinho salgado. Fala a verdade, você não imaginou, né, cara? Com aquele pus da unha encravada. Nossa, que nojo! Tá. A parada aqui é a seguinte. Cara, essa frase não faz sentido. Se eu falar pra você, faz mal pra minha saúde, a frase não tem uma ideia completa, ela tá precisando de outra informação. Você vai virar pra mim e vai falar assim, tá, cara, o que faz mal pra tua saúde? O pólen das plantas faz mal pra tua saúde porque você é alérgico? O ar seco de Brasília faz mal pra tua saúde? Sei lá, o que faz mal pra tua saúde? Fumaça, o cigarro, o quê? Então, na verdade, essa frase só faz sentido se tiver outra que acompanha ela. Portanto, esta frase aqui depende da primeira para fazer sentido. Aí sim, se eu disser tudo, eu não fumo, faz mal para minha saúde. Aí você sabe do que eu estou falando. E quando eu quero juntar elas duas numa só, já que uma depende da outra, eu vou usar uma conjunção subordinativa. E aí eu digo, eu não fumo porque faz mal para minha saúde. Legal demais? Bem tranquilaço? Né? É isso. Só que as conjunções são muitas. Eu trouxe uma tabela muito completa para você. Você tem que dar um print dessa tabela e imprimir ela mesmo, né? Não só dar um print e guardar e salvar, mas imprimir ela e deixar no painel do teu carro, no espelho do banheiro, do lado do teu prato, na mesa para comer, para você não ir decorando, mas se você ler ela uma vez por dia, até o dia da prova, E quando você falar assim, não, já estou lembrando mais ou menos, acho que eu lembro. Continue lendo. Né? Como que você faz para realmente saber algo? É quando você, mesmo olhando, sabendo qual é a sequência, o que vem e tal, você continua lendo de novo. É assim que as pessoas fazem para aprender de maneira a fixar mesmo o conteúdo. Não é, não, eu meio que lembro. Não.
É você já lembrando, continuar repetindo o processo, tá? Então olha só, tá aqui a tabela para você. De um lado a conjunção, do outro lado a tradução dela. Tudo bem? Cara, tem que saber qual que é mais importante. Todas são importantes. Umas são mais usadas do que outras, mas as conjunções são essas. E veja que para facilitar a tua vida, eu não fiquei te incomodando aqui com o que é conjunção coordenativa, subordinativa, as funções dela, se é adversativa, se é aditiva, né? Por exemplo, o E é uma conjunção aditiva. Por quê? Porque ele adiciona, né, informação ao texto. Mas não se incomode com isso. Ó, tá aqui, outra continuação dessa tabela, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, isso, tá? Aqui ele acabou repetindo, né, o título, tá? Mas ali estão as conjunções. Lê, ó, e gente, eu sei o que é since, since é desde. Eu quero que você saiba todas. O since é muito usado nesse sentido aqui. É muito usado no sentido de porquê. Muito. Então não basta saber só uma tradução, tá? Olha esse monstrão aqui, nevertheless, não tem nada a ver com never nem com less. Não dá para quebrar a palavra. O nevertheless é exatamente a mesma coisa que um however, que é porém, portanto, todavia, contudo, entretanto, tá? E por fim, o restinho dela aqui, com umas bem loucas, ó, olha só. Eu vou fazer uma previsão, cara. Eu vou fazer uma previsão. Eu nunca vi, nunca, eu vou fechar neste ano que eu estou lhe dando aula, 25 anos de sala de aula. Ô, tio Rê, tu é Highlander que você não envelhece? É, mais ou menos isso, tá? Então o que acontece? E eu nunca vi o albeit, olha a pronúncia do maluco, albeit sendo usado numa prova. Para ter bem a verdade, eu vi isso num texto uma vez na minha vida só. Mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha me dizendo, vai cair esse troço. Porque justamente porque nem todo mundo sabe que seria legal de cair. Daí só nós sabemos. Então veja só, fica ligado, o albeit é a mesma coisa também que o however. Ele tem uma pronúncia esquisita, né? Albeit. E olha esse outro monstrão aqui, ó. Notwithstanding. Notwithstanding significa porém, né? Só para dizer porém, eles falam esse monstro. Pode cair? Com certeza. Pega essa tabelinha, junta ela ali no Word e imprime ela e deixa visível em várias partes da casa para você ler uma vez por dia. Vai fazer miséria com o teu inglês. Beleza? Então é isso, ficamos por aqui. Fica essa sugestão, não existe texto bem redigido sem conjunção. Vai cair na nossa disciplina e essa aula vai te ajudar na língua portuguesa, vai te ajudar na literatura e vai te ajudar a fazer uma bela redação. Mostre para o corretor da redação que você tem um bom repertório, que você conhece um monte de conjunções e use ora uma, ora outra sem repetir. Nossa, cara, é uma baita de uma dica para uma notaça na redação. Lembrando que a gente tem recorde de zeros na redação do Enem e a redação olha eu fazendo propaganda da matéria dos outros. A redação sozinha, ela vale toda a pontuação do resto da prova. Todas as disciplinas somam 1000 pontos. A redação sozinha é 1000 pontos. Se mais de 500 mil de pessoas zerou, não estou nem falando das notas ruins, mais de 500 mil de pessoas zeraram a redação do Enem, no Enem, no penúltimo Enem. Pensa o que acontece com a tua nota se você vai bem na redação. E hoje eu dei uma dica preciosa. Aliás, a aula de hoje é uma dica preciosa. Nos vemos na nossa próxima aula para falar de um outro tempo verbal que cai muito. E aí a gente continua construindo conhecimento. I see you. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bye.